Arena. Então bora lá, se liga aí na provável escalação do Timão para amanhã. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Ranrileri, Ranieri, Carrilho, Bidon e Coronado. Olha o Coronado aí, ó. Memphis e Yuri Alberto, este o provável Corinthians. Coronado, ô Salazar? Olha, eu espero que sim, né? Porque não faz o menor sentido. O Coronado precisa mostrar mais vontade de jogar pelo Corinthians, penso assim. Porque ele ficou de fora por muito tempo. E quando você vai entender, mas por que ele está de fora? Não, ele sentiu um desgaste, tá bom. Daqui a pouco, não, ele está com trauma no ombro. Um trauma no ombro. Esse pessoal tem muito trauma, né? Não, como diria o craque Neto. Não dá pra jogar, assim, certeza que não dá pra jogar. Então, assim, é um jogador que, caramba, custou caro. O Corinthians foi lá, brigou com o Flamengo, brigou com o mercado, pagou o que não tem dinheiro pra pagar, pro cara jogar. Ou pelo menos estar à disposição quando o Garro não pode jogar. Então não dá. O Coronado precisa mostrar mais vontade de jogar, precisa dar alguma resposta para mim. Essa pressão precisa ser para o jogador. A torcida precisa passar essa pressão ao jogador. Ficar, o técnico não escala. Não, e o jogador? O jogador tem que entregar, pô. O jogador que foi lá contratado, custa caro. Então, para mim, hoje é um jogo... amanhã é um jogo para o Coronado se provar, para o Coronado mandar algum recado para quem está assistindo, para o torcedor. Ele precisa mandar esse recado, na minha opinião. Gosto da ideia do 4-4-2 com Losango e os dois, Memphis e Yuri na frente. Foi exatamente assim que o Corinthians jogou o melhor futebol na era Ramon. A zaga, Kaká e André Ramalho, os dois estão muito mal. Só que ali todo mundo tá mal, o Félix também tá mal, enfim, tá todo mundo muito mal, eu não sei nem mais o que falar, qualquer um que escalhe ali eu não vou concordar, porque tá todo mundo muito mal. Agora é isso, Corinthians, o primeiro jogo do Dorival na Neoquímica Arena, tô curioso, muito provavelmente a gente vai ver um Corinthians mais ofensivo, mais organizado do que a gente viu na estreia do Dorival. Uma coisa é fato, que eu falo sempre, o Dorival é bom técnico, ele é extraordinário, ele é um Guardiola? Não é. Mas olha, poucos fazem um arroz e feijão igual o Dorival Júnior. Ó, que ele não gosta dessa frase, ele vai acertar lá, Bacégio? Olha que ele não gosta dessa frase. Mas é um elogio, Bacégio. Poucos fazem um arroz e feijão. O time não sofre muito atrás, o time não é um time inoperante na frente. Rapaz, um arroz e feijão bem feito é legal, hein? É isso. É legal. Não é o Jorge Jesus. No Flamengo, até agora, ninguém soube fazer um arroz e feijão. Exatamente. O Flamengo dava show com ele? Não dava. Mas era competitivo, organizado e campeão. Campeão. É isso. O que eu espero do Corinthians do Dorival Júnior é uma maior organização defensiva logo de início, porque o Dorival Júnior tem como filosofia ter uma defesa arrumada, porque a partir daí você já está mais próximo da vitória, uma vez que você não sofre gols. É claro que não é fácil, é muito complexo você resolver um problema que talvez seja o maior problema do Corinthians na atual temporada. Se você perguntar para qualquer torcedor do Corinthians, ele vai dizer que a defesa é o calcanhar de Aquiles dessa equipe que individualmente tem grandes talentos. Sim. Isso é inegável. Do meio para frente, o Corinthians está muito bem servido. Só que do meio para trás, o Dorival Júnior tem um grande desafio, então eu estou curioso para saber como vai se comportar o sistema defensivo. É claro que é muito pouco tempo de trabalho, não dá para a gente ainda cobrar ou esperar uma grande mudança, mas eu vejo a longo prazo o Corinthians muito mais organizado e capaz de se defender melhor do que vem se defendendo. Em relação ao Coronado, a gente sabe da qualidade do jogador, é um jogador que já mostrou que tem muita bola para jogar. Só que, como o Salazar falou, cada hora é uma coisa. E ele é um jogador que tem um salário alto, é um jogador que o Corinthians se esforçou demais para trazê-lo, mesmo atravessando uma grave crise financeira. Então ele precisa decidir o que ele quer da vida dele. Porque o Garro rapidamente se transformou em um dos grandes ídolos atuais do Corinthians, pelo que vem jogando, pelo que vem entregando. É um jogador incontestável e o Coronado talvez tenha chegado ao Corinthians com um status até maior do que o do Garro. Sim. E não conseguiu confirmar essas expectativas. Então, tá na hora do Coronado responder, porque caso contrário, o Corinthians vai ter um problema ali para se desvencilhar dele. Porque o custo-benefício do Coronado, por enquanto, é péssimo. Nossa. E o Gustavo Henrique, o Salazar? O Gustavo Henrique faz, o Gustavo Henrique. Ele que sim é um zagueiro decente aí, desses que o Corinthians tem à disposição.
ele vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, uma hérnia inguinal. Ih, rapaz, meu filho teve isso aí. Teve? Quanto tempo sem jogar, Zé? Ficou um tempinho, né? No DM. Porque o Corinthians não passou um prazo, né, de retorno, vamos ter que aguardar aí. Alguns falam em um mês e meio. Em quanto tempo demora uma recuperação? Meu filho tinha 2 meses quando operou. Meu Deus do céu, olha aí. Quero ir direto agora para falar de reforço, porque um assunto está ligado no outro. Carlos Miguel, por exemplo, foi oferecido ao Corinthians. Quem o Corinthians busca no mercado? Quais as dificuldades do Corinthians no mercado? Agora a informação do mercado que vocês gostam muito. Primeiro, Carlos Miguel, não consegui confirmar a informação do Marcelinho, pelo contrário, me negaram. Falaram que não existe interesse do Carlos Miguel em voltar ao Corinthians. Segundo, que o Corinthians também não tem interesse no Carlos Miguel. O Corinthians tem na lista três goleiros. 3 goleiros para contratar no meio do ano. Claro que vai contratar um só, ou vai tentar contratar um só. Em relação a eles, um já houve contato. Dos 3 goleiros, 2 são reservas no futebol brasileiro, não atuam, e um é titular em um time do futebol brasileiro. É o que me passaram até agora, né, para a gente ir trazendo os detalhes para vocês, tá? Então não existe nada do Carlos Miguel, não existe nem o interesse do Carlos Miguel voltar e não existe nem o interesse, tá, do Corinthians no Carlos Miguel, tá? O Fabinho Soldado está enfrentando uma dificuldade no mercado porque o Pedro Silveira, que havia, né, prometido para ele que o Corinthians, né, poderia fazer um investimento de 3 grandes reforços com a ajuda da parceira, né, da patrocinadora Master, enfim, e ele saiu. O Fabinho está agora largado. O Augusto Melo não conversa com ele sobre reforços, o Augusto Melo só pensa na questão política e na sua sobrevivência no cargo. O Augusto Melo não está focado no futebol do Corinthians mais, tá? Tá abandonado, o Corinthians foi abandonado, o Fabinho está abandonado e está tentando se virar, e ele, para não ficar, né, enfim, parado, ele está no mercado, né, buscando jogadores que ele conhece, que ele já trabalhou, que ele conhece o empresário, e que pode acontecer sem muito investimento, ou até sem investimento nenhum, pagando somente salários ou luvas, tá? Então é a maneira que o Fabinho tem trabalhado. E o Augusto Melo está queimado no mercado. Na verdade, ele queimou o Corinthians no mercado. O Corinthians estava de olho em alguns jogadores que estão na Europa, que poderiam voltar, e no exterior, que poderiam voltar no meio do ano para o futebol brasileiro e atuarem no Corinthians, inclusive com conversa iniciada já há cerca de um mês e pouco, que hoje o negócio esfriou, os atletas não demonstram mais o mesmo interesse, tá, em jogar no Corinthians como tinham um tempo atrás. Então as notícias, né, de contas reprovadas, as notícias de investigação policial, enfim, isso está queimando o Corinthians no mercado, e alguns atletas, né, que tinham até dado ali um sinal pro Fabinho Soldado, né, de que, né, vamos ver no meio do ano, hoje, né, esfriaram suas negociações com o Corinthians. É uma grande incógnita, tá? O Corinthians para o meio do ano na janela. Meu amigo, claro que a janela sempre é uma caixinha de surpresas, mas eu quero estar atualizando, até porque não tem notícia de mercado, de contratação mesmo, então eu quero estar sempre atualizando vocês do cenário do Corinthians hoje no mercado, beleza? Deixa o like aqui, se inscreva no canal. O técnico Dorival Júnior já quer olhar a base. Ele quer saber se existe alguma solução para o Corinthians em algumas posições que estão na categoria de base. Entrou em contato ali com as pessoas que trabalham na base, né? Enfim, não vou citar nomes aqui, porque são nomes que, para mim, não fazem um bom trabalho. Tá arriscado aí querer desmentir. O Dorival já entrou em contato, né? Está de olho em alguns jogadores. E o que vai acontecer? Alguns jogadores vão passar a treinar no elenco profissional a partir da próxima semana, para ele já começar a dar uma olhada. O que complica é que não tem muito jogador, né? Eu lembro que com o Ramon Dias, após o término da Copinha, alguns atletas subiram e passaram a treinar, mas nenhum se destacou, né? O Denner, que foi vendido, né, para o Chelsea, mas pode ser utilizado. Caipira, o Dieguinho, que esse sim, né, foi utilizado recentemente aí no Corinthians, né, pelo técnico Orlando Ribeiro interino. Fernando Vera, né, Luiz Eduardo, Luiz Gustavo, o Bahia, né, o Pedro Tomás, o Vitor Dourado, o Guinegão, o Nicolas, enfim, eu acho que o Dorival vai descobrir, né, que não existe nenhum jogador hoje assim que esteja capacitado realmente para assumir uma posição no Corinthians. O Ramon gostava do Vera, né, o zagueiro,
o Luiz Fernando e o Guinegão, que são atacantes. Enfim, não sei de quem o nosso querido Dorival Júnior vai gostar. Tá difícil, velho. Eu nunca vi uma fase dessa no Corinthians que a gente falava, eu lembro que eu avisei vocês, tem um tal de Bidon e Moscardo, esses dois são bons e vão dar o que falar. Lembra que eu falava isso? Os mais antigos de canal vão lembrar. Cara, eu não consigo indicar nenhum dessa vez, tá? Nenhum. Eu falava bem para vocês do Moscardo, do Bidon e do Pedro, né? Que foi pro tá hoje lá no Zenit. Esses três eu falava sempre, fica de olho que esses são bons, tá? Depois veio o Murilo, enfim, mas tá difícil, hein? Mas o Dorival vai ficar de olho e eles vão treinar, né? Vai ter um rodízio, né? Para ele estar observando esses meninos nos treinos, tá? Ele gosta, o Dorival é assim, ele curte, né? Essa questão de trabalhar com os jovens, ele entende que o jovem dá uma resposta rápida. Tá? Teve mais uma baixa na diretoria. Pois é. Agora, o diretor de Relações Institucionais do Corinthians, Thales César de Oliveira, pediu para deixar o cargo. O Thales César de Oliveira, ele é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. É esse cara que você muito provavelmente não conhece. Este rapaz aqui. Mas, segundo informações, ele é mais um daqueles diretores que entraram ali na fogueira e que pediram para deixar o cargo por não estarem felizes com a gestão Augusto Melo, por não estarem contentes com a gestão do presidente do Corinthians. A questão é normal que às vezes um cara saia, o outro sai. O problema é que nos últimos meses, nos últimos 2 anos de gestão Augusto Melo, ele teve uma média de praticamente um diretor saindo por mês, né? Esse é o grande detalhe. E aí, numa reunião com o Augusto Melo, na hora de entregar o cargo, a informação é de que o Augusto falou, espera um pouco, pelo menos até segunda-feira, depois da reunião com os Gaviões da Fiel, para você ter pelo menos a oficialização da saída do cargo. Então, a gente vai aguardar a oficialização dessa saída, mas o Thales acaba pedindo para deixar o cargo nessa pressão política. Eu lembro a você, desde o início da gestão Augusto Melo, os dirigentes que saíram: Pedro Silveira, Rosala Santoro, Rubão, Fernando Alba e Unquili, Pantaleão, Vinícius Manfred, Sérgio Moura, Marcelo Mariano e Fabrício Vincentim, Fernando Perino, Suzy Miranda, Cris Gambaré, Wagner Vilarão e Josiane Ribeiro, e agora também o Thales. Então são pelo menos 16 diretores que pediram para deixar o cargo. É muita coisa. É muita coisa, gente. Vamos aguardar, porque devemos ter novidades em breve sobre a situação da gestão Augusto Melo, sem contar também o Fred Luz. Não contei o Fred Luz, CEO do clube, que acabou pedindo para deixar o cargo. Olha, rapidamente, para a gente tratar informações de valores que o Corinthians tem a receber envolvendo o próprio clube. O Corinthians tem uma quantia milionária a receber de outros clubes. O Timão tem algumas dificuldades financeiras, é verdade, mas tem valores aí a receber de outros clubes que ainda não pagaram. Eu estou falando, por exemplo, dos maiores valores a receber do Al Nassr, da Arábia Saudita. Segundo o balanço do clube, o Corinthians tem cerca de 74 milhões de reais a receber da venda do Wesley, atacante, para o time do futebol saudita. O segundo maior valor é o do Roger Guedes, vendido ao Al Rayyan do Catar. O balanço aponta que o Timão tem 25 milhões a receber do Al Rayyan. E o Atlético Mineiro tem que pagar 17 milhões e meio pela compra do argentino Fausto Vera. Esses valores têm alguns bem antigos, inclusive do Cuiabá, hein? O presidente do Cuiabá abre e enche a boca para falar do Corinthians, mas está devendo também o pagamento do Marquinhos, 360 mil reais do Marquinhos, que foi comprado no período em que esteve no Corinthians. Então a gente está de olho nessa situação e, segundo o balanço do clube, são cerca de 180 milhões de reais, 160 milhões de reais, aliás, aguardados pelo Corinthians em pagamento desses clubes, de atletas que foram vendidos pelo Corinthians ou algumas situações que têm que ser ajeitadas.
o Timão está aguardando o pagamento desses valores. Vamos ver o que vai acontecer. Outro valor também é do Pedrinho, tá? Pedrinho, por exemplo, que foi vendido ao Shakhtar e também ao Benfica na época. O Corinthians está aguardando, mas é importante lembrar que o Corinthians também está devendo para o empresário do Pedrinho, Will Dantas, mais de 18 milhões de reais. Ele está cobrando esses valores na justiça e, segundo ele, a pedido do próprio presidente Augusto Melo, para que isso fosse judicializado e organizado para os pagamentos dessas contas. Bom, bora falar sobre Campo Bola. O Corinthians deve ter uma grande novidade importante. Volta para o jogo contra o Internacional nesse sábado, 6h30 da noite, na Neoquímica Arena. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Memphis Depay voltou a treinar com bola e estará à disposição do técnico Dorival Júnior. Muito provavelmente ele vai ser titular com o Dorival Júnior, tá? Essa é a tendência, que ele seja titular. O Memphis Depay, que estava com aquelas dores pancada que ele levou no jogo contra o Flamengo, acabou sendo desfalque, mas depois foi até para evento, então tá melhor o Memphis. Estava no show do Rariel, né? No ABC Paulista, então tá melhor o atacante Memphis Depay. E por outro lado, o Gustavo Henrique, zagueiro, passará por cirurgia, uma cirurgia que vai acontecer por conta de uma hérnia inguinal, né? Que não é no umbigo, é na região ali da virilha, hérnia inguinal. Então o Gustavo Henrique vai passar por cirurgia. A tendência é que ele fique afastado por cerca de 1 mês dos gramados, tá? 1 mês afastado dos gramados. Vamos ver o que vai acontecer com o Gustavo Henrique. O Corinthians ainda não vai poder se reforçar no sistema defensivo, porque esse reforço só vai acontecer mais pro meio do ano, quando a partir da janela do dia 10 de julho, em que os valores vão ser aí, aliás, que a janela de transferências vai abrir para o Corinthians efetuar o pagamento e a contratação de um zagueiro. A tendência é que seja um zagueiro livre no mercado, é isso que o Corinthians quer protocolar, quer efetivar para os próximos meses aí na gestão Augusto Melo. A gente está aguardando essa situação, a gente está aguardando o desenrolar dessa história, para a gente também trazer a informação para você ligado aqui no canal do Pedro Ramiro, beleza? Então a gente fica de olho, mas só para deixar bem claro, viu, gente? Muita gente reclamando, mais uma baixa no departamento médico, desde a gestão, do início da gestão da Ana Carolina Corte, que é a chefe do departamento médico do Corinthians, os números caíram significativamente. Só para a gente ter uma ideia, o Corinthians chegou a ter 60 baixas, mais de 60 baixas em 2022 no departamento médico. Esses números chegaram a 39 apenas no ano passado. Então a gestão da doutora Ana Carolina Corte se mostra muito, mas muito eficiente no departamento médico do Timão. Salve, torcida corintiana, salve, fiel. Corinthians aí vai ter o retorno do Memphis Depay contra o Internacional. Jogo nesse sabadão, né? Corinthians vai ter um duelo difícil contra o Internacional. E o Dorival Júnior está vendo aí alguns reforços na base, né? O Dorival Júnior é um treinador que gosta de bastante utilizar a base e está selecionando alguns garotos para ganhar algumas oportunidades no time aí profissional, né? O Corinthians vai enfrentar o Internacional na Neoquímica Arena, um jogo complicado. O Internacional, um excelente time, tá vindo muito bem aí nessa temporada com o treinador do Roger Machado, mas o Corinthians é o Corinthians, tá com um treinador novo, o pessoal tá querendo mostrar trabalho e o Corinthians tem tudo para fazer um grande jogo contra o Internacional nesse sabadão. Deixa seu palpite e o placar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!